Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu fiquei de repassar para vocês a questão do exercício, né? A parte de atendimento ao cliente nós vamos fazer, tá? Então, vou repassar um pouquinho a parte que a gente explicou na aula sobre perfil, briefing, as características e as necessidades da proposta. Esse exercício trata de um atendimento a um cliente, tá? Então, vocês vão fazer uma entrevista com o seu cliente para promover a consultoria de cores, tá? Então, vocês vão tentar captar no perfil do cliente a essência do que ele gosta, a essência da personalidade dele. Se precisar, vocês vão visitar as redes sociais desse cliente para ter embasamento de imagens que apoie essa personalidade, que apoie que seja como prova dessa personalidade para que vocês tenham imagens palpáveis, né? Então, essa proposta. A qualificação do espaço de cores, vocês vão utilizar um briefing, tá? Para fazer essa entrevista com o cliente. Então, para captar as necessidades do cliente, embasamento da proposta, né? E, se possível, selecionar com o cliente alguma imagem que seja a base para essa proposta, alguma imagem que ele goste, para de onde vocês vão tirar a paleta de cores, vão tirar as texturas, né? Como a gente explicou na aula, tá? Então, vocês vão trabalhar o nome de vocês no relatório para poder me enviar e eu saber quem que preencheu, tá certo? O nome do cliente, então vocês vão escolher aí um amigo, uma pessoa próxima de vocês. Depois, na sequência, vocês vão anotar nesse briefing qual é o espaço que vocês vão qualificar. Se é o quarto da pessoa, se é a sala de estar, se vocês vão fazer uma suíte, se vocês vão fazer uma área de trabalho, um home office, ou então uma área comercial, tá certo? Quais os usos que esse espaço ele proporciona, né? Quais os usos que a pessoa desenvolve dentro desse espaço. Então, vocês vão detalhar, tá? Porque às vezes a gente tem usos em alguns espaços que não são tão óbvios. Então, tem pessoas que trabalham dentro do quarto, tem pessoas que comem na sala. Então, coloquem detalhadamente os usos que a pessoa vai fazer desse espaço, tá? Ah, gostaria de ter um espaço de meditação no meu quarto, ou eu gostaria de ter um espaço de leitura no meu home office, esse tipo de coisa, tá? Quais as sensações que o cliente quer ter nesse espaço? Então, aquilo que a gente comentou em aula também, que isso é uma parte um pouco mais difícil de fazer às vezes, tá? Então, vocês tentarem transportar os sentimentos que a pessoa quer ter dentro desse espaço, né? Então, assim, ela quer ter tranquilidade, ela quer ter estímulo, ela quer produzir, ou ela quer se sentir à vontade, se sentir acolhido. E aí entra aquela questão que a gente conversou sobre as cores, né? Então, falando simplesmente a grosso modo, as cores mais profundas, elas estão ligadas com a sensação de acolhimento, muitas vezes, porque a cor mais escura, ela vai diminuir o espaço, ela vai compactar o espaço, e isso muitas vezes traz a sensação de acolhimento, assim como as cores quentes, elas tendem a ser mais acolhedoras. As cores quentes também, elas vão ter uma sensação de agitação, uma sensação de atividade, né? Então, laranja, amarelo, a gente viu isso em aula, que eles têm essa questão do estímulo muito associado. As pessoas que são mais sensíveis, que são mais delicadas, elas vão optar por cores mais leves, então as cores que vão ter adição de branco, né? Então, o amarelo clarinho, o verde clarinho, o azul clarinho. Então, esses tons estão muito associados ao romantismo, à delicadeza, tá? Os tons mais escuros, eles vão ter também associação com pessoas que são mais sóbrias, pessoas que são mais sérias, né? Pessoas que são mais introspectivas, muitas vezes. Então, a gente precisa saber também dessa pessoa o que ela quer, né? Em que fase da vida ela tá e o que ela quer com esse espaço, né? Ah, eu preciso trabalhar em mim, mas ser mais extrovertido, ou ser mais comunicativo, ou a pessoa tem essa característica muito exacerbada, ela quer
conter isso, a gente pode, através da cor, ajudar a pessoa a atingir esse objetivo, né? As cores frias, elas tendem a tranquilizar as pessoas, né? Elas dão sensação de frescor, sensação de tranquilidade, dependendo do tom que vocês forem usar. Então, se vocês forem usar um tom mais aquecido, ele vai puxando mais para atividade, para coisa mais alegre, e o tom mais frio, ele vai ter essa sensação mais de repouso, de estabilidade, tá? Sobre as cores menos saturadas, as cores mais cinzas. As cores mais cinzas, elas também são mais sérias, são mais contidas, então ela traz isso também para o espaço, um pouco mais de seriedade e pode trazer um pouco mais de leveza. Ela pode envelhecer o espaço também, deixar ele mais com cara de coisa antiga. Então, depende do que vocês vão ter aí na personalidade do cliente, vocês vão propor paletas de cores com alternância de cores. Ah, preciso usar só uma coisa ou outra? Não, a gente já falou isso em aula também. Vocês podem pensar tons dentro da cartela, né? Ah, a cartela está ficando muito extrovertida, eu preciso trazer isso um pouco mais para uma sobriedade, eu posso alternar e colocar algum tom mais profundo, algum tom mais dessaturado, tá? Então, é o equilíbrio que vocês vão dar, tá? Então, isso tem a ver com as sensações que a pessoa quer ter no espaço. E aí, aquela pergunta, existe uma cor que o cliente goste muito, né? Que ele já queria utilizar no espaço, ou que ele viu uma situação onde a cor tá bacana, que ele curtiu a cor do jeito que ela está. Então, tentem trazer sempre contexto de cor para esse cliente e tentem sugerir coisas dentro desse contexto e dessa realidade que o cliente vai passar para vocês. Depois, a gente pode também fazer aquela questão inversa, né? Existe alguma cor que você não goste? Tem alguma cor que em algum contexto o cliente não goste, né? Que ele não quer utilizar, tá? Que ele não se sinta bem com a cor, ou a cor não passa boas lembranças, porque a gente tem a questão da memória afetiva também, isso a gente tem que tentar detectar no cliente, né? Então, quando eu fui hospitalizado, eu fiquei submerso numa sala com uma cor específica, essa cor não me traz boas lembranças. Então, existem essas relações emocionais que as pessoas fazem também com a cor, que pode ser que ele não goste de alguma cor, tá? Até onde é possível interferir no espaço. Até onde vocês vão poder mexer? Eu posso sair pintando as paredes, pondo papel de parede? Posso trocar o piso? Às vezes não, né? Então a gente precisa ver até onde a gente pode interferir nesse espaço e se existe algum objeto ali que você já vai ter que considerar na sua proposta. Então, por exemplo, eu preciso aproveitar um móvel ou um piso que já existe, uma decoração que já existe no espaço, porque vocês vão ter que incluir isso na proposta e às vezes isso cria alguma interferência na paleta que você vai sugerir, tá? Como a iluminação do espaço, também é importante saber. Existe janela, existe porta de correr, existe cortina, vocês têm luminárias, que temperatura de cor tem essa lâmpada, qual a potência dessa lâmpada, tá? Isso tudo tem que estar muito bem anotadinho, porque isso interfere bastante na proposta. E as características do espaço. Então, aqui vocês vão listar a aparência do espaço do jeito que está hoje, né? Antes da interferência de vocês. Então, assim, quais são os materiais, quais são os acabamentos, né? Lembrar que existe teto, parede e piso, não é só a parede, não é só o piso. Tem que saber o 3D, né? O espaço do ambiente como um todo. E também móveis e demais itens que existam no espaço. Às vezes você já tem uma marcenaria planejada, já está instalada, que você não vai poder mexer. Você pode, de repente, propor pintura nessa marcenaria. Hoje existem muitos recursos, mas até onde você pode mexer e o que já existe no local. Então, assim, fotografa, né, ou solicita fotografia caso vocês estejam solicitando esse material para o cliente à distância, tá? Então, as fotografias é sempre legal que você tenha uma boa abrangência do espaço. Uma dica que eu dou é a pessoa fotografar dos 4 cantos extremos do ambiente para dentro do ambiente
E fazer fotografias panorâmicas, essas ajudam bastante também, porque eles têm uma abrangência bem legal do espaço, tá bom? Vocês podem carregar aqui nesse formulário a fotografia do espaço, né? Então dá para vocês trazerem aqui para dentro, para ter uma noção também, poder ajudar vocês, tá? E aqui tem um campo de últimas observações que vocês podem fazer sobre o projeto, tá? Então, no dormitório tem também uma claraboia, ou tem um degrau no meio do ambiente, né? Então, isso tudo vocês podem anotar aqui nesse campo de observações. Feito o preenchimento desse formulário, vocês podem me enviar e na sequência vocês vão trabalhar o mood board, né? Que foi o que a gente combinou em sala de aula. Então, agora você vai sintetizar, você pode sintetizar a personalidade do seu cliente através de um painel de personalidade, tá? Com imagens significativas aí que envolvam o seu cliente. Então, colocar elementos que podem ser inseridos na proposta de cores, a questão é ter uma inspiração em mãos, né? Você ter imagens que te inspirem a criar para essa pessoa específica. Então, busquem texturas, cores, relações, coisas que a pessoa gosta, né? Então, aqui eu dei o exemplo para vocês em aula. Algumas coisas estavam na rede social da pessoa, algumas coisas estavam, que foram imagens que eu li nas entrelinhas do cliente e busquei como referência. E aqui na aula 7 vocês vão, que é a próxima aula, nós vamos detalhar a proposta. Então, quem quiser já começar o detalhamento da proposta, eu aconselho que vocês já comecem, para a gente poder concluir na próxima aula. Então, vamos fazer especificação de materiais, revestimentos, objetos para composição de paleta, tá certo? Lembrar que nós temos suporte para colocar cores em vários lugares, isso a gente também comentou na aula. Eu posso aplicar cor na parede, mas eu também posso aplicar cor na almofada, caso eu não possa pintar a parede. Eu posso sugerir um tapete, eu posso sugerir objetos decorativos que tenham cores, caso eu não possa interferir muito no espaço. Então, pensar nessa proposta de até onde eu posso mexer e onde eu posso aplicar a cor, tá certo? Então, vocês vão criar um mood board, né, que é o projeto final, a proposta final do curso, que é criar um painel de composição com essas especificações que você julga aí serem compatíveis com o seu cliente, com a personalidade dele e com o ambiente que ele pediu para você qualificar. Então, é importante colocar imagens das superfícies, dos móveis, da decoração, colocar a paleta de cores, né, dentro do mood board, o que vocês, de onde vocês partiram, certo? Então, é importante colocar a paleta de cores e fazer uma proposta parecida com essa que eu mostrei também na sala de aula. Então, aqui eu utilizei as formas do PowerPoint para puxar uma paleta de cores, e aqui eu estou colocando as opções e as sugestões do que eu estou dando para o meu cliente, tá certo? Lembrando também que o mood board, ele tem que ter a proporção, né? Conforme eu mostrei também em sala de aula. Se você vai pintar uma grande superfície, a relação dessa grande superfície ela tem que estar em quantidade dentro do mood board também, para o cliente ter esse peso visual do que essa cor representa no espaço dele, né, na proposta. Então, se você vai pintar uma grande parede de amarelo, tem que ter uma grande área do seu mood board em amarelo, como aqui o meu caso, tá? Se você vai colocar um enxoval colorido, né, numa cama de casal, por exemplo, ela também tem uma grande área, então você tem que colocar a referência desse enxoval num tamanho proporcionalmente grande dentro do seu mood board, tá? Para que tenha um peso visual parecido com o que vai ter dentro do espaço. Aqui alguns efeitos visuais que nós vimos em sala de aula, né? Então, assim como a moda, né? A gente comentou isso em sala, as cores que são mais luminosas, elas tendem a ampliar o espaço. Então, as cores que vão estar com adição de branco, que vão ser mais clarinhas ou mais puxada para o cinza, às vezes, mas muito mais claras, elas vão ter essa sensação de amplitude do espaço. Logo, quando eu destaco uma parede num tom mais escuro, a gente tende a esmagar o espaço, né, na dimensão onde essa parede foi pintada,
encurtando ou compactando o espaço. Então, aqui algumas sugestões, né? Então, para encurtar um espaço que é parecido com um corredor, você utiliza a parede do fundo para que essa parede esmague o ambiente na sua direção. Então, ele vai encurtar simbolicamente, tá? Isso é questão de ilusão de ótica. O alongamento do espaço, né? Então, aqui o encurtar, aqui o alongar no meio e aqui rebaixar o teto. Nós temos também outras opções, né? Estreitar o ambiente. Se o ambiente é muito largo, eu quero trazer essa lateral, eu pinto as laterais da maior dimensão para elas compactar o espaço. Aqui para alargar um espaço e aqui encurtar as paredes, né? Então, quando você cria faixas horizontais, você tem essa sensação de rebaixamento também. Tá? Aqui uma ampliação do espaço, cores claras, compactação completamente escuro, dar destaque, uma parede ao fundo, ela vai dar um grande destaque se ela tiver, né, a cor mais clara que o espaço, tá? Muito bem, essa aqui é a bibliografia do curso que a gente já viu, tá certo? Esse aqui é o moodboard que nós fizemos na aula juntos, com aquela parte de printar a tela, né, de referência, copiar o link de acesso e remover fundos. Se vocês tiverem dúvida, eu vou enviar novamente o link daquele vídeo onde ensino a fazer isso no YouTube, que eu tinha disponibilizado, tá? E eu desejo um bom trabalho para vocês. O briefing, conforme vocês forem preenchendo, vocês podem me mandando, eu já vou olhando para poder ajudá-los da melhor forma. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada, pessoal. Boa semana para vocês.